Ah, mas eu não tenho uma ferramenta paga para trabalhar, para começar a simular os testes. Então hoje eu vou te mostrar uma alternativa que é gratuita e web, você pode utilizar direto da internet. Ah, mas eu não tenho internet. Então como é que você está assistindo esse vídeo? O pacote Office, que contempla várias ferramentas além do Excel, sai da faixa de poucos reais até alcançar pouco mais de 1.000, dependendo da versão que você for escolher. Agora, se você não usa uma versão alternativa, ou se você não tem dinheiro para comprar, você pode utilizar a versão gratuita de uma planilha, que não necessariamente precisa ser o Excel. O Excel é mais robusto, tem mais funcionalidades, mais recursos, tem bastante tempo no mercado, por isso ele se desenvolveu bem mais do que a que chegou mais recente, que é a do Google, o Google Sheets. Porém, o Google também não fica tão para trás, ele tem muitas funcionalidades e pode te ajudar bastante, dependendo do que você for fazer. E por ser gratuito e web, eu acho que vale a pena também pensar um pouquinho sobre, porque baseado nas suas necessidades, você pode perceber que ele atende tão bem quanto o Excel. Agora vai depender de você e de quais recursos você quer explorar. De qualquer forma, não deixe de comparar. Se você já tem, maravilha, continue usando Excel, mas não deixe também de avaliar o potencial e as particularidades que o Google Sheets tem. Eu vou mostrar alguns novos recursos para você, mas não se prenda à questão de valor se você não utiliza porque não tem recursos para comprar a ferramenta paga ou porque você não quer gastar dinheiro com a ferramenta paga. O importante é que no final, de uma maneira ou de outra, você consegue utilizar a planilha de forma que elas auxiliem você no controle, administração, gestão do seu negócio ou da sua casa. Para isso então, se você nunca mexeu no Google Sheets, nós temos alguns vídeos aí no canal mostrando como é que você faz para começar esse acesso. Então não deixe de procurar e se você tiver alguma dificuldade, comente aqui no vídeo, comente aqui abaixo, que nós vamos te passar as instruções de como criar uma conta e abrir o seu e utilizar esse recurso aí na sua máquina. Então aproveita, prepara o conteúdo e vamos para a prática. Então, tomando como base que você não precisa da ferramenta que seja top das galáxias para poder começar, o Google Sheets atende plenamente as necessidades iniciais que você vai ter para esse aprendizado. Por isso, eu vou aproveitar então esse gancho e já vou mostrar mais uma funcionalidade da sequência de funcionalidades que nós podemos extrair das nossas planilhas. Hoje nós vamos trabalhar com um filtro de maneira mais avançada. Ele pode te auxiliar bastante quando você precisar extrair informações específicas ou com regras definidas. Vamos para a prática para a gente entender como é que isso funciona? Então vamos lá. Aqui eu criei uma lista pequena de valores. Vou formatar para ficar destaque, facilitar a nossa visualização de valores. Com uma linha mais grossa para ficar evidente. Perfeito, eu vou excluir esses valores laterais aqui. O que eu vou fazer aproveitando essa lista de valores, imagine que você tem, nesse caso aqui, uma tabela mais extensa que contém preços, ou custos, ou pagamentos, ou o que seja. Você precisa fazer um filtro desse conteúdo de maneira rápida para poder analisar valores e saber quais atendem determinados critérios. Como que você pode fazer isso de maneira prática? Por exemplo, eu quero saber aqui quais são os meus valores menores do que 40. E para poder fazer o filtro desses valores, eu vou utilizar uma fórmula como de praxe. Para começar com a minha fórmula, eu digito o sinal de igual, filter, que é filtro, abro parênteses, e aí você observa que ele pede para que nós passemos qual é o intervalo. Você já deve ter sacado que o intervalo é a origem dos nossos dados, ou seja, todos os números que nós temos como base. Ponto e vírgula. Quem que é a nossa condição? A
Nossa condição é aquela aonde os nossos valores da lista sejam menores do que 40, que essa é a condição que está descrita aqui em cima. Fecho parênteses e Enter. Então aqui ele trouxe todos os meus valores que são menores do que 40, eliminando aqueles que não atendem à regra definida. Aí se eu quisesse definir, além de serem menores do que 40, eu também quero que essa lista de valores seja maior do que 5, por exemplo. Opa, eliminou mais uma galera. Percebeu como é que estava antes? Vou voltar e vou avançar. Essa é somente menores do que 40 e essa é com mais de uma regra. Menores do que 40 e maiores que 5. Então aqui você que definiu a estrutura, quais são os seus limites e quem que você quer visualizar. Por enquanto, somente visualizar isso não traz muita informação para você. Mas segura aí que você já vai entender o que é que você pode fazer com este conteúdo. O importante é que nesse momento você entenda o resultado que estamos gerando, o que nós estamos fazendo, a nossa origem e o que nós estamos extraindo dessa origem. Valores definidos por regras. Nesse caso são os nossos limites, né? Menores do que 40 e maiores do que 5. Eu vou utilizar aqui agora um outro filtro que vai ser valores maiores do que a média. Opa, aí você já começou a complicar um pouco mais, hein? É para isso que estamos aqui. Fazer o seu cérebro começar a pensar e ferver. Mas pode ficar calmo e pode ficar calma. Você vai entender depois do nosso passo a passo. Não se segura aí, não dorme não, sai do Netflix e presta atenção aqui. Para que você consiga trazer os valores maiores do que a média, o primeiro passo é você saber como extrair a sua média. De acordo? Você tem algumas formas de conseguir o seu valor médio. Uma delas é igual a somatória dos seus valores. Eu vou utilizar uma fórmula que faz isso para mim. Soma dos meus valores dividido pela quantidade. Ah, mas eu não sei quantos números eu tenho aqui. Eu vou fingir que a gente não tem esse auxiliar aqui do lado ou que a gente tenha muitos números. Aqui visualmente você já consegue bater que a primeira linha é o cabeçalho e você tem 16 no total. 16 menos 1 são 15. Mas vamos supor que você não percebeu isso. Você não enxergou isso daí ou tem muitas linhas e fica difícil de você notar qual é a quantidade de valores que você tem. Uma forma é... Vou colocar um valor qualquer aqui, Enter. E vou selecionar os meus valores. Perceba que nesse momento que eu selecionei, não sei se você notou que aqui no cantinho apareceu a soma dos meus valores. Você percebe que essa soma aqui é idêntica a esse valor que eu fiz? É igual, né? Compare esse valor aqui com a soma que eu tive de retorno. Aqui. São idênticos, correto? Mas aí você vai falar para mim, bem, mas em tese não era a soma que a gente queria. Era a quantidade de valores, não era isso? A quantidade de linhas, a quantidade de itens que nós temos na nossa lista. Você está corretíssimo. Você está corretíssima. Então, para a gente conseguir esse resultado, eu venho aqui na minha seta lateral e ao invés de soma, eu posso verificar direto quantos valores nós temos. Ou se você quiser visualizar sempre o
contar valores, você já pede para ativar ele aqui. Toda vez que você selecionar uma quantidade, ele irá contar quantos deles têm informação. Nesse caso aqui eu me esqueci que tem uma célula que não tem valor. Então é lógico que ela não vai entrar na média. Então no total nós temos, na verdade, ao invés de 15, 14 linhas, 14 valores, 14 números. Ótimo. Poderia usar uma fórmula também, que é o contar. Ele contaria a quantidade de valores. Então, na prática, o meu valor médio é de 1.265,642857. Vai ganhar aqui o destaque super evidência. E baseado nisso, agora eu já sei quais são os meus valores que são maiores que a média. Para isso, então, eu volto e vou escrever novamente a minha fórmula. Filter, abro parênteses, quem é o meu intervalo. Eu posso clicar com o mouse, arrastando de um ponto ao outro, vou te mostrar uma outra forma, através do meu teclado. Mexendo com os meus direcionais, setinha para o lado direito, vou até o meu início, com o Shift pressionado, eu aperto seta para baixo até ele chegar no final da minha lista de valores. Pressiono ponto e vírgula. Nesse momento, se eu quero os valores que são acima da minha média, então eu tenho que selecionar novamente a minha lista e pedir para que esses valores sejam maiores do que a média dos meus próprios valores. Eu já tenho uma fórmula que calcula a média. Estou ajudando aqui com várias maneiras de você atingir o mesmo resultado. Então você percebeu que para fazer o cálculo da média na célula de cima, nós utilizamos o cálculo raiz, fazendo no braço. Tá bom, a gente utilizou umas fórmulas para auxiliar, mas nós fizemos no braço e aqui nós utilizamos direto a fórmula média para retornar esse valor para nós. Então vamos confirmar se o resultado está correto. Poxa, mas só veio um número? Por que só veio um número? Vamos ver se adivinha. Porque nós só temos um número que infelizmente atende a esses critérios. 1.265 é maior que todos os meus demais, exceto 15.220. Se por algum motivo, eu me enganei, não era 15.220, era só 1.522. No momento que eu alterar esse valor, que joga a minha média lá para cima, perceba que esse valor da média calculado na mão será alterado e a minha lista de valores será incrementada automaticamente. Vou pressionar o Enter e observe que a minha média caiu para 287,21. Isso significa que nós temos mais números que atendem essa regra. Então 462 é maior que esse valor? Sim, é maior. 1.522 é maior do que esse valor? Sim, é maior. 456 também. 952 também. Vamos confirmar para ver se tem mais algum perdido aqui. Ver se a gente não está deixando passar. Vai que ele se enganou, né? Não custa nada dar uma confirmada. Aparentemente não. Aparentemente dá para confiar nele. Ele fez o cálculo correto e retornou somente aqueles valores que são maiores do que a média. E se eu quisesse aproveitar então esse gancho, nós vimos que no meio desses valores nós temos um único que não tem conteúdo, que é uma célula vazia. Se eu quisesse gerar uma lista
sem esse valor. Como é que você acha que a gente conseguiria excluir esse conteúdo? Vou começar aqui com vocês. Dou 5 segundos para vocês pensarem. Ah, eu acho que você encontrou a resposta. Vamos lá. Eu captei aqui. Captei junto com você. Então, todas retornar células com valores. Lembrando que quem não está familiarizado, células são todos esses retângulos, que é o cruzamento de uma coluna com uma linha. Cada um desses retângulos é considerado uma célula. Volto aqui para minha célula, que será o cabeçalho do meu próximo teste. Eu vou pedir para que ele faça a quebra dos meus valores. Sim. Vamos organizar visualmente, centralizado. E direto para a fórmula. Filter, abre parênteses. Quem que é o meu intervalo? Opa, selecionei errado. A gente já selecionou com o teclado e com o mouse. Teria uma outra forma também de você colocar, que é direto escrevendo. Por exemplo, eu sei que essa célula aqui é a célula coluna A, linha 2. E essa última célula aqui embaixo é coluna A, linha 16. O que significa que eu vou do ponto A2 até o ponto A16. Voltando então, minha primeira célula, coluna A, linha 2. Minha última célula, coluna A, linha 16. Então eu escrevo direto aqui, A2 até a A16. No momento que eu faço essa seleção, ele automaticamente destaca toda a seleção que você definiu. Perceba que em volta ele já está com o contorno tracejado, mostrando que você selecionou esse grupo de valores. Estou seguindo. A2 até A16, ponto e vírgula. Eu tenho uma fórmula que retorna quem são as minhas células em branco. Eu vou colocar aqui um valor qualquer, depois eu volto a preencher, fecho a minha fórmula, guarda aí, salva, não se preocupa com o erro, a gente já vai corrigir ele. Então, se eu vier aqui e digitar uma nova fórmula, igual ponto cell ponto vazia, o que você acha que ele vai fazer? Eu vou escolher uma célula com valor, vamos ver o que ele retorna. Se você está atento, já percebeu que ele deu uma dica aqui de qual vai ser o resultado. Falso. Então essa fórmula ela nos retorna simplesmente verdadeiro ou falso. Você está perguntando para sua planilha, essa célula que eu selecionei, coluna A, linha 8, ela é vazia? Ela é uma célula que não tem conteúdo? É falso. Ela tem conteúdo, tem o número 52. Ao contrário da minha célula A14. Se eu selecionar A14, opa, célula 14 e Enter, ela é vazia. Então você percebeu que se a sua célula é vazia, ele retorna o sinal de verdadeiro, e se não é vazia, se ela tem conteúdo, retorna falso. Ótimo. Então vamos voltar para a fórmula. Vou voltar para a edição, vou arrancar este número 1. Eu quero todas as minhas células com valores. Então, se eu quero todas... presta atenção, hein? Presta atenção para não se confundir, porque agora eu vou inverter um pouquinho a sua linha de raciocínio. Se eu mostrei para você que a minha célula é cell vazia, retorna verdadeiro ou falso para as minhas células vazias, eu quero as minhas células não vazias.
correto? Eu quero todas as minhas células que têm valor, que não são vazias. Então eu vou fazer a negação não. Faz o quê? Devolve o oposto do valor lógico fornecido. Eu quero o contrário das minhas vazias. Eu quero as não vazias. Eu quero as com valor. Não é ponto cell ponto vazia, parênteses, e seleciono toda a minha lista. Fiz a seleção com o mouse. Eu abri um parênteses aqui, abri um, fechei aqui, abri um, não fechei ainda, e abri outro e não fechei ainda. Então falta fechar esse parênteses aqui e esse outro parênteses aqui. Ele deixa uma leve coloração para demonstrar para você qual é a referência do parênteses que está sendo fechado. Mas eu vou colocar em destaque agora para você, para ficar bem evidente. Então, esse parênteses aqui fecha com esse parênteses aqui. Esse outro fecha com esse aqui. E esse outro fecha com esse aqui. É conceito matemático. Você abriu um parênteses para começar a sua fórmula, você fecha esse parênteses para demonstrar que aquele raciocínio terminou naquele ponto. Entendido? Ponto. Entendido? Confirmo a minha fórmula e vamos ver quem ele retorna. Já que queremos retornar todas as células com valores, aqui com valores, aumentar, com valores, então ele retornou todo mundo, exceto a minha célula vazia. Ou seja, aqui eu tenho que ter quantas células? Quantas linhas? Eu tenho que ter 14 linhas. Ai, que dificuldade, não consigo contar, é muitas linhas. Então vamos utilizar o nosso recurso. Seleciono aqui todo mundo. Ah, tem 14 mesmo. Vou contar aqui também. Ah, tem 14 mesmo. Então ele está contando todos os valores. 14 com 14, então tá certo. Essa aqui é a minha lista íntegra somente com valores. Com valores. Entendido até aqui? É fácil, né? O raciocínio é simples. A gente só deu uma invertida na lógica para poder facilitar o retorno dos valores. Se você tem alguma outra forma de trazer isso, compartilha aí conosco. Tem várias outras maneiras, essa não é a única. Te mostrando aqui uma forma para você alcançar o seu resultado, que é, neste caso, retornar células com valores, sabendo que eu tenho uma lista que contém valores vazios. Contém um valor vazio nesse caso, né? Uma célula sem conteúdo. Então, baseado nessa minha lista, que foi criada no início do nosso exercício, eu vou fazer algumas adaptações. Vou criar aqui mais uma coluna à esquerda. Vou criar mais uma coluna à esquerda. Perfeito? Criei duas colunas. E agora eu vou dar um contexto para essa minha lista. Ela não vai ser mais somente lista. Ela vai ser resultado. Começando a ficar intrigante. Vamos lá. Resultado. Essa aqui vai se chamar a região. E esta daqui se chamará vendedor. Agora eu estou dando um contexto para aquelas informações que até então estavam perdidas.
incluir aqui uma sequência de nomes. Vou acelerar o vídeo para que você não precise acompanhar todas as inclusões de valores. Então é só acompanhar aí na velocidade máxima de preenchimento. Eu vou incluir qual é a região de cada um desses vendedores. Foram preenchidas todas as linhas e agora nós temos um contexto. E além disso, eu vou incluir mais uma informação. Vou inserir uma linha acima, seleciono a minha linha, botão direito, inserir uma linha acima. E selecionar essas 3 células e vou mesclar, transformar essas 3 informações separadas em uma única só, em um único espaço de trabalho. O que eu estou fazendo é pegando aquela informação que não tinha muito valor, eram apenas números, e estou dando um contexto para que a gente possa trabalhar e fazer sentido a análise e o estudo desses números que estamos avaliando. Esses aqui foram os nossos primeiros testes. E agora eu vou fazer uma avaliação adicional utilizando exatamente os conceitos que nós aprendemos no Filter, com os filtros. Então vou reduzir aqui o tamanho dessas colunas. Vou pedir para que ele quebre a informação em mais de uma linha dentro da própria célula. E vou reduzir um pouquinho o tamanho dessas células. Maravilha. O que eu quero saber agora é, toda vez que eu precisar filtrar uma informação, eu quero que ele me traga qual é todo aquele contexto relacionado ao filtro que eu estou pedindo para que ele faça. Então veja aqui comigo para que você entenda de forma mais clara o que eu estou falando. Então imagina que eu quero saber aqui o desempenho, melhor desempenho. As outras células. E aqui eu vou começar a minha fórmula filter, parênteses, quem que é o meu intervalo? É toda a minha tabelinha, ponto e vírgula, e qual é a condição? Eu quero aquela condição onde o meu resultado filter, parênteses, quem que é o meu intervalo, ponto e vírgula, condição é quem dos meus resultados teve valor igual ao máximo. Este grupo de valores. Parênteses e mando ele validar.
Então ele automaticamente retornou para mim que o meu melhor desempenho, ocupando essas 3 células, tá? O melhor desempenho foi o Mariano. Mariano aqui foi nota 10. Dentre todos os vendedores, ele teve o melhor desempenho de 1.522 pontos, vendas, avaliação do gestor, o que seja. É um cenário fictício, mas que agora nós demos contexto. E se ao invés de melhor desempenho, eu tivesse buscando aqueles com os 3 piores desempenhos da minha lista de valores, como é que você acredita que a gente poderia resolver esse problema? Pensa aí junto comigo, enquanto eu vou organizando a nossa planilha. Já pensou? Eu vou incluir aqui o nosso cabeçalho, 3 piores desempenhos. Porque ele vai ter que retornar no mínimo 3 colunas. Coluna do vendedor, a da região e do resultado. Você percebeu a diferença deste conteúdo aqui, desse tipo de filtro para esse? Aqui eu só retornava a minha informação de número, baseada em determinados critérios, e aqui eu estou retornando um contexto baseado no meu filtro, que leva em consideração o meu resultado, que são o resultado dos vendedores, referentes às regiões, baseados no mês de junho. Vamos para a fórmula então, igual filter em que é um intervalo, toda a minha lista de valores. Não quero usar o mouse, não tem problema, pode ir via teclado, com a setinha, esquerda e direita, Ctrl Shift, seta para direita, ele vai pegar até o último valor preenchido da sua tabela. Ctrl Shift, seta para baixo, ele vai pegar até o último valor preenchido da sua tabela. Ponto e vírgula. Qual que é a condição agora? Então, se nós queremos os 3 piores desempenhos, eu preciso saber quem foi o antepenúltimo pior desempenho da minha estrutura. Vamos pensar. Encontrei um caminho. Vou selecionar aqui todos os meus resultados, onde todos esses resultados sejam menores e iguais. Agora eu vou utilizar uma função que se chama menor, que nós queremos os menores valores. Minha lista de dados, ponto e vírgula, e aqui esse N é a posição do meu dado, do meu menor valor no conjunto. Quem que eu quero deste grupo, considerando o meu valor menor, qual é a posição dele? O meu primeiro, meu top menor valor, o meu segundo menor valor, meu terceiro, quarto, quinto, qual que é a posição dele? Se nós queremos os 3 piores desempenhos, então eu vou retornar o meu top 3. O meu filtro para o 3. Fecho parênteses. Não se preocupa que eu já fragmento essa fórmula, se você não entendeu, para ficar claro como é que a gente está trabalhando. Ponto e vírgula.
fecho parênteses e peço para ele trazer. Perceba que aqui na nossa fórmula ele trouxe a Juliana, que não tem valor algum. Vamos supor que a Juliana estivesse de férias nesse período ou estava de licença por algum motivo qualquer, por isso que ela não teve avaliação. O que vamos fazer então? Eu não vou computar a Alessandra, aliás, eu não vou computar a Juliana, porque a Juliana teoricamente não trabalhou. Só que eu preciso incluir isso aqui na minha fórmula. Porque como eu estou pedindo para ele trazer os meus top 3, todos os valores menores, o valor nulo acaba se enquadrando no último critério. Então, se eu não quero que ele traga essa informação, eu preciso descrever aqui na minha fórmula como uma última condição. A gente já trabalhou com um exemplo parecido. Então, para excluir esse conteúdo, eu faço o quê? Não, para que ele não traga as células que são célula vazia. E onde estão as minhas informações que eu tenho que validar? Aqui na minha coluna C, da linha 3 até a linha 17. Vem daqui da C3 até a linha C17. Exatamente o valor que foi preenchido aqui, de C3 até C17. Então esse é o meu segundo critério, que não traga as minhas células vazias. Pronto, está resolvido agora. Trouxe a Alessandra, trouxe o Jackson e trouxe a Vitória. Mas e se eu quisesse ordenar essas informações aqui? Ela apareceu de forma desorganizada. Por aqui, infelizmente, você não vai conseguir. Apesar desses valores estarem aparecendo aqui, você vai observar que eu vou tentar ordenar intervalo do maior para o menor pela letra O. Mas por ele estar se baseando em fórmula, ele não consegue completar a atividade e finalizar essa ordenação. Então, para que a gente tenha esse resultado e não dependa do Google Sheets para poder fazer, nós vamos incluir direto na fórmula a ordenação. Então, veja aqui o que nós temos até agora. Esse aqui é o nosso resultado para trazer esses 3 vendedores. São aqueles com os 3 piores desempenhos. Para fazer a ordenação, eu vou pegar o resultado que vai ser trazido dessa fórmula aqui. Eu vou pedir para que ele faça o meu sort, que é o ordenar. Quem que é o meu intervalo? É o resultado da minha fórmula, que é tudo isso aqui. Imagina que tudo isso aqui é que fez trazer aquelas 3 linhas. Então, esse é o meu intervalo. Ponto e vírgula. Ordenar a coluna. Qual é a coluna que nós queremos ordenar? É a nossa terceira coluna, que é a coluna de resultado. Ponto e vírgula. Nós queremos ordenar de que forma? De forma ascendente ou de forma descendente? De forma descendente, que é do maior para o nosso menor valor. Então, aqui é falso. Parênteses e pressiono Enter. Verifique que o resultado já veio ordenado da maneira que nós pedimos. Se fosse o contrário, não é da maneira descendente, é da forma ascendente, do menor para o maior. Então, eu insiro verdadeiro. Assim como pede a nossa fórmula. Veja aqui. Ordenação true ou false, verdadeiro ou falso, indicando se é para ordenar a coluna de forma ascendente, e falso
de forma descendente. Então, se nós queremos do menor para o maior, é verdadeiro. Pressiono Enter. Pressiono Enter e vamos ver o resultado do menor, que é o Jackson, para o maior. Então, você que define qual que é a maneira que você quer visualizar. Aqui nós temos poucos valores, mas mesmo assim deu para explorarmos bastante quão poderoso é esse recurso se nós soubermos utilizar a nosso favor. Realmente espero que tenha sido útil para ti. Se você puder, já faça os testes agora na sua máquina. Aproveite para testar o máximo possível e validar o que você conseguiu absorver desse conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo, que a sua dúvida pode ser de outra pessoa e a gente já responde em conjunto para colaborar com o máximo de pessoas possível. Te vejo no próximo vídeo e bons estudos. Até lá, tchau, tchau!